estive algum tempo atrás dando uma volta pelo estado de Santa Catarina e visitei 127 municípios catarinenses. Inclusive estive numa cidade chamada Bom Jesus do Sul, que me enviaram várias reclamações a respeito do pastor presidente local, e eu estive no pátio da igreja, fui muito bem recebido pelo pastor que mora ao lado da igreja, porém o presidente, ele não se encontrava, inclusive até o obreiro tentou contatar e o cara simplesmente não ia aparecer pela igreja naquele momento. Então, como eu estava em viagem, troquei uma ideia com o obreiro ali e saí fora. Porém, fiz algumas postagens a respeito dessa igreja nas outras redes sociais. Dei algumas enfatizadas em vídeos de denúncia aqui no canal. Aparentemente, parece que as coisas tinham se resolvido. Após isso, recentemente, o presidente da Convenção Catarinense das Assembleias de Deus esteve nessa igreja e postaram fotos nas redes sociais que a obra de Deus lá está, ó, nota 10, avançando em todas as esferas, e exaltar o pastor presidente. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, deixe o seu comentário aí, o seu like, que é importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ajude a divulgar o nosso conteúdo, porque senão você já sabe, se você não se inscrever aí, você vai ficar desinformado e corre o risco de se tornar um alienado religioso e não vai ficar informado do que acontece nos bastidores da obra de Deus que segue, ó, avante, inclusive postado nas redes sociais da própria convenção, que tá tudo mil maravilha. E eu recebi uma carta, uma carta denúncia, porque as coisas em Bom Jesus do Sul, na IAD de Bom Jesus do Sul, não está nada bem. O pastor presidente está sendo causa de escândalo entre o povo evangélico numa cidade, cara, que é muito pequena. Porém, o escândalo está maior do que a própria cidade, vindo do próprio pastor. E o vídeo de hoje não é acusando, é lendo uma carta e perguntando ao pastor e ao próprio presidente da Convenção Catarinense se isso tudo é verdade, e deixo aqui o canal aberto para vocês também dar a versão de vocês. Claro, se isso for possível da parte de vocês aí. Amém! Porém, a carta veio endereçada ao meu e-mail na terça-feira agora, que passou, dia 21/2/2023, às 11h18. Mas antes vamos colocar o óculos, não o óculos da vergonha. O óculos da vergonha que eu uso é esse aqui. Também serviria para ler a carta, mas não tem lente, então vamos usar o óculos. Eu uso o óculos sim para ler também, até porque eu estou com 46 anos já, né? Então as vistas não são mais igual. Vamos lá. Em Bom Jesus do Sul, no sudoeste do Paraná, as coisas não andam muito bem. O pastor responsável pela Assembleia de Deus tem causado escândalo entre o povo evangélico e católico, com seus atos de fúria, descontrole, seguido de xingamentos. Ele é o Galizé da região, até porque é representante do conselho, né, da diretoria regional. Ele está lá como um chefe representante da região ali, desse contexto. Então ele canta de galo e tem cobertura da própria maligna convenção. E quem sofre a vergonha de um cara que abusa do poder da autoridade é a própria igreja. Então o povo não está mais contente com ele lá. Vamos seguir aqui. O pastor assembleano tem causado escândalo antes, durante e depois da política. Os políticos que administram a cidade antes eram amigos do pastor e hoje são inimigos, e que no passado já dividiram o mesmo altar da igreja por várias vezes, apoiados pelo pastor a realizar os seus discursos. Lembrando que uma das reclamações que eu tive é que o pastor fazia política escancaradamente em cima do púlpito. E a gente sabe que possivelmente aí rola uma graninha por fora, até porque o pastor aumentou também o patrimônio dele aí em bens. É um negócio meio complicado, porém é para outro vídeo. Hoje é a carta, vamos lá. Onde há um tempo atrás houve mais brigas por causa de política, que foi preciso
escoltar o pastor para ele não apanhar de alguns candidatos. E o tumulto tomou conta do culto evangélico. Olha o nível. Na ocasião foi levado o caso ao responsável da região e tem consentimento. E tem acontecido mais brigas com as autoridades do município. Então, tipo, não resolveu a reclamação, não resolveu eles, né, ameaçar trazer o assunto aqui para o canal. E claro, o cara está ali achando que é o dono da boca toda, né? Cometendo todo tipo de atrocidade em cima do púlpito em nome da fé, usando a vocação pastoral para fazer confusão. Uma das brigas recentes foi porque na cidade tem 2 médicos que atendem na unidade de atendimento do município em um dia em que o pastor estava doente e foi consultar na unidade de saúde do município, mas o fato da cidade ser dividida por regiões de atendimento estabelecida pela prefeitura, o direito dele era ser atendido por um médico, mas ele queria ser atendido por outro médico, que atende outra ala da cidade. E as enfermeiras e o pessoal da saúde tentaram explicar para ele essa situação, mas não tiveram muito êxito. E houve muita confusão. O pastor brigou bastante, xingou todos lá na unidade de atendimento e foi tamanho alvoroço, demonstrando assim fúria, descontrole e muita braveza, seguido de muitos xingamentos por parte do pastor. Momentos depois dirigiu-se ofensas e xingamentos a demais autoridades municipais e expondo publicamente o seu ódio. E a partir desse dia as coisas ficaram bastante difíceis por lá. A prefeitura, que sempre disponibiliza ônibus para levar os fiéis até a igreja do interior, como em congressos, cultos e até o deslocamento para outros municípios, e que a partir desse ocorrido não houve mais parceria. Agora vocês estão entendendo? Um cara descontrolado que tem a síndrome do poder e que acha que domina tudo e tem o direito de ser atendido por quem ele escolhe, desrespeitando qualquer regra, se colocando acima de tudo e de todos, trazendo literalmente prejuízo para os próprios fiéis. Cara, isso é inadmissível. O pior é que o presidente da convenção catarinense vai lá e dá o seu aval e não sabe da podridão dos bastidores. Eu deixo um recado para o presidente da convenção catarinense aqui. Se o senhor não levasse para o pessoal as denúncias que eu trago aqui, eu tenho certeza que o senhor saberia dos bastidores muito mais do que o senhor sabe. Amém? Mas resolveram tirar eu como inimigo pessoal, né? Então, infelizmente, o senhor fica sabendo através dos nossos vídeos aqui. Ação, espírito maligno! Aqui não adianta dizer que já sabia, porque se soubesse teria resolvido e não postado nas redes sociais fotinho que tá tudo ok lá na cidade. A partir dos fatos expostos, o pastor não quis mais acordo e passou a proferir palavras encharcadas de ódios nas pregações e sermões direcionados a atual administração municipal e os seus funcionários, dizendo estar sendo perseguido pelos administradores do município, que foram eleitos e que defendem uma sigla de ideia que favorece a igreja como um todo. Cara, é uma vergonha isso aqui, cara. Eu não sei como é que pode um dito cujo dizer que é pastor usar a tribuna que eles falam que é sagrada como cavalo de batalha para atacar viés políticos e, pior, transmitindo assim um ódio que revolta os próprios membros. É lamentável essa realidade. Sinceramente, cara, é vergonhoso. Principalmente para quem diz que é homem de Deus, pastor, que cuida de vidas, ama as pessoas. Dá licença, cara, misturar com política, sinceramente, pastor foi chamado para ser pastor, pastorear, apacentar, e não para ser politiqueiro. É falta de vergonha na cara quando um pastor se envolve com política a esse nível aqui que infelizmente a carta está expondo. Gostaria até que o pastor respondesse se isso aqui faz sentido, se é real ou se é só uma reclamação isolada, né? Vocês sabem que não é, porque tem muita reclamação de Bom Jesus aqui. Então não é. Isso aqui é só a última que eu recebi. E eu prometi para vocês que eu estaria expondo tudo que eu recebesse aqui. Vamos lá.
Após um dos encontros mensais da referida igreja, o pastor convidou os candidatos do Partido dos Trabalhadores e declarou apoio total a eles. Cara, não, estão mostrando para que são, né? Do Partido dos Trabalhadores, já deu para vocês entenderem aí. Olha só o nível da pastorada, jogando a favor, né, do defensor da igreja, né, os bolsonaristas, que é a galera da direita. Aí brigou com todo mundo, agora vai lá e faz política contra. Cara, um cara desse aqui não é pastor nem aqui em lugar nenhum, cara. Eu não vou falar outras palavras aqui porque, sinceramente... Eu vou te xingar em hebraico, tá? Haramana! E infelizmente quem sofre nisso tudo é os fiéis, que ficam sendo usados como massa de manobra política e achando que estão dentro de um contexto de igreja, cara. Eu deixo aqui um recado: pare de contribuir, pare de dar o dízimo, pare de dar oferta. Eles vão acabar aprendendo e entendendo que estão totalmente fora do contexto do que é o propósito. Mas vamos lá. E fez um coquetel para todos os presentes na dependência da igreja. O Partido dos Trabalhadores dominou a igreja de Bom Jesus. Demônio! Né? Óbvio que nem todos são a favor, mas é uma briga política aí que a gente está entendendo. E mais uma vez, discurso de ódio contra os seus antigos apoiadores e dizendo palavras indignas, e declarou apoio aos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Cara, o cara usando o pátio da igreja para fazer política, maluco. Não dá, cara, não dá. Não sei como é que o povo ainda continua indo numa igreja dessa. Mais uma vez houve muita baixaria e ações degradantes, e alguns dos que foram para participar do coquetel, quando perceberam que se tornaria um encontro político partidário, contrário aos interesses da maioria e divergentes às ideias defendidas pela própria igreja, sendo assim, alguns não ficaram para o festejo que seria oferecido, e alguns não foram ao encontro político, dizendo que não querem ver mais escândalo e baixaria no pátio da igreja através do seu pastor. Palmas para esses membros aí, cara. Se todos se posicionassem assim, não se criaria esse tipo de falsos homens de Deus que infelizmente são aplaudidos por alguns que nunca foram pastor. Eu conheço esse pastor aí, eu sei muito bem a caminhada, a trajetória. É um verdadeiro lobinho, porque ele é baixinho, é um lobinho. Gavião cruel, cego de guia. Transvestido de homem de Deus. Em outras palavras, lobificado. Para você entender. Mas vamos lá, vamos continuar. Nos períodos de campanha eleitoral acontece sempre esses episódios vexatórios. Alguns políticos que hoje são considerados inimigos do pastor possuem na súmula que, enquanto viabilizavam recursos financeiros ao pastor assembleiano, eram bons amigos. Eu falei no começo, ó, grana. Será que esse pastor vai dar alguma satisfação confirmando isso aí ou desmentindo? Né? Não sei, vamos lá. E agora que cessou esse recurso, o mesmo passou a odiá-los ferozmente e fazer também com que os seus fiéis façam o mesmo. Há um descontentamento muito grande com o pastor assembleiano por parte de seus seguidores, sendo que algumas famílias deixaram de frequentar a igreja, preferindo frequentar outro segmento religioso. Parabéns a esses membros, procurar uma igreja decente. Até porque secando, né, a mamata, eles vão criar vergonha na cara e remover esse cidadão, dar a conta, porque já está na hora de esse cidadão parar de fazer vergonha para a Assembleia de Deus em Bom Jesus do Sul. Faz 3 anos que eu recebo reclamações de Bom Jesus do Sul, inclusive acusações para cima do pastor aí de ficar, né, um pouco poderoso financeiramente em cima de tramóias políticas. E como eu falei, deixo o canal aberto aqui para vocês se retratarem. Vamos lá. Mas ultimamente os seus seguidores não apoiam os candidatos preferenciais do pastor, devido a esse ato de difame que vem ocorrendo já há algum tempo. Ocorreu um fato na última eleição municipal, onde os candidatos que estavam sendo apoiados pelo pastor não se elegeram.
da Igreja Assembleia de Deus tinha 4 candidatos a vereadores, sendo que 3 deles eram amigos e apoiados pelo pastor, e o outro candidato que também é da mesma igreja, mas que não era apoiado pelo pastor, mas teve os votos necessários e se elegeu como vereador. E como esse candidato eleito era partidário à administração municipal, desse modo o pastor declarou seu inimigo já antes mesmo do início das eleições, e o ódio sacerdotal aumentou ainda mais quando o candidato evangélico que o pastor não apoiava se elegeu. Cara, que palhaçada, velho. Tornaram-se inimigos de difamações explícitas, e a evitar encontros e harmonia entre eles, deixou de existir. Nos cultos eram ditas palavras pelo pastor para atacar e defender tanto os fiéis como os demais representantes. E as coisas ficaram bastante arruinadas entre eles na igreja e na cidade. Quando teve início a campanha política, tão logo o pastor começou a pedir votos para o seu candidato, muito intensamente nas comunidades, com compra de votos para favorecer os seus candidatos do Partido dos Trabalhadores. Cara, aqui é uma acusação ferrenha, tá? Que é uma das várias reclamações que eu recebi aí da sua cidade. E como eu tenho o compromisso de dar voz aos membros, aos fiéis do estado de Santa Catarina e Brasil, o meu papel aqui é expor e pedir satisfação de vocês, inclusive do próprio presidente da convenção. E aí, o que vão fazer? Vão continuar postando fotinho que tá tudo ok? O negócio é tenebroso. Precisa urgentemente uma investigação do próprio Conselho de Ética da Convenção, que até hoje eu não sei para que serve convenção e Conselho de Ética, né? É só para postar fotinho na internet que a obra de Deus está uma maravilha. Vocês tirem as próprias conclusões de vocês aí. Vamos lá. Um dos candidatos que o pastor estava apoiando, que pertence à mesma igreja e não se elegeu para vereador, e que na reta final da campanha acabou vazando áudios do pastor assembleiano-lhe difamando para outros fiéis e amigos por lá, e que dias depois, em frente a um boteco de uma comunidade onde o pastor e o candidato evangélico se encontravam, evangelizando, né? Não, fazendo política, em contrarritmo de campanha, e que resultou em brigas e xingamentos lá mesmo em frente ao boteco, momentos depois até houve alguns tiros ameaçadores e atingindo uns poucos estilhaços, ferindo muito levemente um menor. Senhor presidente, o senhor quer continuar ainda postando fotinho de que Bom Jesus do Sul está tudo ok? Olha o tamanho dos fatos relatados nessa carta que estão acontecendo em Bom Jesus do Sul. Jurisdição da Convenção de Santa Catarina. O que é isso? É obra de Deus? Vocês confiam em amizades pastorais? Parceiro? A verdade é, meus amigos, que esses tais não acreditam, são verdadeiros ateus naquilo que pregam. Estão fazendo só por dinheiro e deixando a lambança acontecer a céu aberto. Essa é a verdade. E vocês enganados achando que isso aí é ser cristão. Estar dentro de um templo, né? Você está perto de Deus. Não, você está perto de lobo que está usando você como massa de manobra política e causando danos, cara. Olha só. Ameaçador, atingindo poucos estilhaços, ferindo muito levemente um menor. E por pouco não houve uma grande tragédia. E a inimizade continua entre eles. As redes sociais testemunham essas brigas. E ociosidade por parte do pastor. Agora vem o detalhe, pastor fazendo boca de urna, cara, olha só. No dia da eleição municipal, o pastor assembleiano permaneceu desde as primeiras horas na frente do colégio da cidade para convencer o povo a votar nos seus candidatos e principalmente convencer os seus fiéis.
cometendo crime, né? Em nome da fé. Que pouca vergonha, cara. E foi preciso, num determinado momento, algumas autoridades chamar a polícia para acalmar o pastor que estava descontrolado e tumultuando nas proximidades do local de votação, causando muito escândalo e bastante furioso. Na ocasião, o pastor foi verbalmente advertido e responsabilizado pelo crime que poderia ser enquadrado, e o mesmo assim permaneceu nas imediações do colégio, intrigando as autoridades e eleitores. Cara, que palhaçada. Esse cara aí é pastor, velho. Sinceramente, mano. Eu nunca me enganei com a cara desse cidadão aí. Um verdadeiro fanfarrão. Fanfarrinho, né? Porque ele é baixinho. Inclusive, o nome, chamo ele no diminutivo. Uma verdadeira palhaçada, cara. O pastor ainda discutiu com alguns voluntários que estavam a trabalho naquele dia e com algumas autoridades e com o empresário da cidade, que trocaram palavras vulgar naquele mesmo dia, e foi necessário algumas intervenções para neutralizar a situação. O cara tá lá ganhando almas, cara. O cara tá lá sendo um representante religioso, pregar a paz, amor, comunhão. Sinceramente, cara, esses pastores são verdadeiros coroné da fé. Se acham... Cara, é triste, velho. Vamos lá. Intervenções para neutralizar a situação, e se comentam tramitar na delegacia boletim de ocorrência contra o pastor assembleiano. Que a convenção precisa averiguar isso aí, ó. Colocar os advogados convencionais para trabalhar, investigar os problemas reais da igreja. Já que ganham bons salários para cuidar da obra de Deus, aqui está um porém que vocês precisam tirar a bunda da cadeira e ir lá investigar, ver se isso procede, para que a gente possa trazer transparência aqui também. Agora olha só, pastor brigando no supermercado, cara. Tem um episódio do pastor brigando dentro de um supermercado, e os funcionários desse supermercado relatam o fato para outras pessoas do escândalo que ocorreu. Em uma das igrejas no interior do município, no momento passado, o pastor assembleiano teve que sair escoltado porque os fiéis impediram a sua permanência na referida igreja. E tumultos ocorreram lá e resultou na sua saída do local prematuramente. Eu garanto que a convenção não sabe disso. E se o presidente regional da região lá em cima está acobertando, não deixando passar, e o pastor deve estar pagando a sua porcentagem para a convenção, por isso permanece na igreja. Se vocês pararem de contribuir, pararem com o dízimo, eles vão ter que dar jeito de resolver essa verdadeira palhaçada, para não dizer outra coisa aqui. Porque sinceramente, cara, é a grana que vocês dão de dízimo e oferta que faz fortalecer esse tipo de homem transvestido de homem de Deus. Vai queimar no inferno! Também existe a dificuldade de parar obreiros missionários, que sempre acabam se mudando para outros campos quando recebem propostas. Houve mais brigas recentes do pastor com funcionário da prefeitura por motivo de arrogância e ignorância particulares, os quais tiveram um grande desentendimento e que foi presenciado por moradores. Aleluia! Evangelizando através do escândalo, né, cara? E depois é nós aqui que escandalizamos a obra de Deus, né? A verdadeira inversão de valores que, sinceramente, cara, esses caras são verdadeiros picaretas da fé. Amém! Vizinhos e funcionários públicos que uns são seguidores da sua igreja têm episódios de operários católicos em tom de chacotas dizendo que alguns homens também políticos, mas contrário ao partido do pastor, se encontraram em uma comunidade e disseram que o pastor estava indo fazer campanha política noutra comunidade. E ao se encontrar, se xingaram bastante com palavras chulas por ambas as partes. Grande é o descontentamento devido ao pastor assembleiano estar apoiando um partido contrário às ideologias da sua igreja. Está apoiando o Partido dos Trabalhadores, né? Coisa linda, maravilhosa. Vai sair, espírito maligno! Já que a outra ala não teve força política para ganhar, né? Falando nacionalmente, agora eles precisam buscar meios de dar aquela troca de favores, grana, enfim,
agora a força está, né, no partido da esquerda, então vamos tudo virar à esquerda. E daí querem forçar o povo também. Cara, é uma verdadeira palhaçada, velho. Eu não sei até onde vai isso, cara. Alguém precisa dar um ponto final nessa questão aí. Igreja se misturou com política, virou essa anarquia. E o pior é que se tu fala alguma coisa contra, você é perseguidor da igreja. Eles usam o templo daí para dizer que é a perseguição que a igreja está sofrendo através das denúncias, através daquilo que está saindo de escândalo. Uma verdadeira palhaçada. Agora aqui vem o interesse para o pastor presidente da convenção, que talvez não saiba disso. Presta atenção. Recentemente, mais famílias saíram da igreja por motivo de estar descontente com o pastor responsável pela Assembleia de Deus e com todos os escândalos e brigas que vêm ocorrendo há algum tempo. E tem outras famílias planejando migrar para outros ministérios, dizendo estar cansada de ver as brigas e ofensas do pastor na igreja e fora dela, com atitudes reprovadoras apresentadas no cotidiano, excitam ser contrária ao ofício de um pastor, dificultando muito de os seguirem e até mesmo de frequentar a igreja. E agora que você achou que isso aí era tenebroso, agora que vem o pior, que é algumas coisas que eu já recebi outro tempo e estive lá no pátio da igreja para pedir se isso era verdade e o pastor não apareceu na época. É bom dizer que eu fui atendido pelo pastor que estava, o pastor auxiliar ali, me atendeu super bem, porém o dito cujo aí não apareceu. Estava visitando não sei quem e infelizmente não apareceu. Presta atenção na acusação agora para vocês entenderem. O pastor assembleiano vem desempenhando exitalmente ao seu ofício de sacerdote um serviço de agiotagem forte e com as suas altas taxas e bem acima da concorrência para a população que procuram quando precisam dos seus serviços. A convenção sabe disso? Provavelmente sabe. O pastor está sim tirando proveito e tudo que pode da população de Bom Jesus. Até porque Bom Jesus do Sul é uma cidade pequena. Então ele expandiu seus negócios, lobificado de homem de Deus, para a cidade toda. Eu não consigo tirar dinheiro só da igreja, então eu vou emprestar dinheiro. Para você entender, simplificando, o povo contribui em ofertas, dízimo, e isso vai engordando o caixa. Pega dinheiro de político daqui para fazer apoio político e oferece dinheiro emprestado para quem está na pior, que está precisando de grana e no desespero acaba aceitando pagar juros altos. Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina, isso é uma vergonha. É um verdadeiro escândalo, escárnio com a população de Bom Jesus do Sul. A igreja de Bom Jesus do Sul pede socorro e não é de hoje para mim. Eu fiz questão de ir lá, porém não fui atendido como deveria. E vocês, como sempre, esperam a bomba parar aqui no canal para daí tirar a bunda da cadeira e resolver. Eu espero que esse assunto seja resolvido, esclarecido. E não adianta vir querer dizer que é mentira, que isso aqui é uma carta, porque é uma carta que não tem valia, porque existem provas e provas verídicas de fatos que aconteceram citado nessa carta aqui. Já que pagam advogados, equipes, de investigação, investiguem para tirar conclusão se o que nós estamos lendo aqui é mentira, e o meu canal está aberto aqui para a resposta de vocês em relação a esse assunto. Vamos lá. Nos últimos dias as coisas têm piorado bastante e outras percas estão por acontecer. Essa é a carta de pedido de socorro da igreja de Bom Jesus do Sul. E é bom deixar claro que é Bom Jesus do Sul, Paraná, que o sudoeste do Paraná pertence à Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina. E aí, senhor pastor presidente Bom Jesus do Sul, procede tudo isso? Será que procede? Espírito maligno! Nós estamos aqui abertos para receber a resposta de vocês, se é que vocês têm coragem, porque até hoje ninguém teve coragem. E se precisar, nós vamos até Bom Jesus do Sul para confirmar os fatos e trazer provas verídicas aqui, se a convenção não resolver esse problema aí. Porque não só a igreja, habitantes de Bom Jesus do Sul estão sofrendo danos de consequências das atitudes do tal pastor presidente da igreja.
Coroné da fé, né? O coronézinho da fé. Uma verdadeira palhaçada. Pegue o link desse vídeo, divulgue nas suas redes sociais, WhatsApps da vida, em Bom Jesus do Sul, Sudoeste do Paraná, Santa Catarina. Fortalece em números aí, porque a convenção tem medo de visualizações. Quanto mais visualizações, mais eles ficam terrivelmente com medo. E isso vai ajudar com certeza a dar aquela pressão e vocês vão ter um pouco de paz se eles tomarem alguma atitude. Até porque ele só pode mudar daí se o pastor presidente da convenção autorizar e ele achar um lugar para ir. Fique de olho aberto, porque esse tipo são verdadeiros pastores lobificados, que estão só pelo dinheiro, pelo poder e mais nada. E você trabalha de segunda a segunda para dar oferta, dízimo, tirando leite, a comida da mesa dos seus filhos. Deixam de curtir muitas vezes algum momento com a família financeiramente falando, para dar dinheiro, para sustentar homens que se dizem ser de Deus. E eu aqui estou cansado de alertar. Então ajuda a divulgar para dar aquela pressão. E se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário que é importante. Olhe outros vídeos aí para você entender o nosso trabalho. Me siga nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.